passar a palavra ao nosso pastor Ayrton. Licenciado ou não, é pastor, né? Deus abençoe na sua palavra. Irmãos, eu quero convidá-los para abrirem as suas Bíblias em Neemias. Da última vez que eu preguei, nós começamos a falar sobre este livro, sobre a vida de Neemias, que viveu num período onde a nação de Israel precisava ser reestruturada. Os irmãos devem se lembrar que na última vez que eu preguei, espero que se lembrem, eu disse que o povo havia sido levado para o cativeiro, eles permaneceram no exílio. Alguns haviam voltado, mas estavam vivendo numa situação não muito agradável em Jerusalém. Então, Neemias se propõe a voltar para Jerusalém e ali trabalhar. E a gente estava falando sobre isso na semana que eu preguei, nós falamos sobre a oração de Neemias, que ele se sentiu tocado por aquela situação, e eu falei sobre a oração dele. E eu ressaltei 3 pontos da oração de Neemias, né? Que quando nós oramos, nós devemos reconhecer quem Deus é. Quando nós oramos, nós devemos reconhecer que somos pecadores. E quando nós oramos, precisamos ter convicção das promessas de Deus. Então, foi isso que nós trabalhamos da última vez. E agora a gente vai continuar trabalhando, entendendo que nós também vivemos em período em que a igreja precisa ser reestruturada, né? A palavra que eu usei da última vez foi a retomada. Nós estamos retomando. Depois de um período de exílio, depois de um período que nós estivemos exilados nas nossas casas devido à pandemia, voltamos para a casa do nosso Deus e nós precisamos retomar a nossa vida. E Neemias, esse livro tão precioso desse homem de fé, vai nos ajudar a entender aquilo que é necessário. Então hoje nós vamos ler o capítulo 2. Nós vamos ler só os 10 primeiros versículos do capítulo. Neemias, capítulo 2, do verso de 1 a 10. Diz assim a palavra do nosso Deus. No mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então, temi sobremaneira, e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade, onde estão os sepulcros dos meus pais, está assolada, e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então, orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto a dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me. E marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mais deu, porque a boa mão do Senhor, meu Deus, era comigo. Então, fui aos governadores da além do Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar
o bem dos filhos de Israel. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós, novamente, Senhor, assim como o teu servo Nishimura pediu, nós também queremos suplicar mais uma vez, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor. Que o teu Santo Espírito, que é poderoso, que o teu Santo Espírito que nos ilumina, que ele venha, Pai, trabalhar nos nossos corações, para que pratiquemos a tua palavra, Senhor. Que aquilo que nós ouvimos nesta noite possa transformar o nosso coração, possa transformar a nossa mente, para que no nosso dia a dia nós tenhamos um compromisso com o Senhor, Pai. Entendendo que o Senhor nos tem chamado para trabalhar na tua obra e confiando na tua providência e na tua boa mão que dirige o nosso destino, Senhor. A tua boa mão que dirige a nossa história. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque há muito tempo o Senhor trabalhou por meio da vida de Neemias. E o Senhor permitiu que isso fosse registrado, para que hoje nós também aprendêssemos a respeito de Ti. Entendêssemos que o Senhor, que agiu no passado, continua agindo nos nossos dias. Porque, como nós cantamos, o Teu amor, Senhor, é para sempre. Ele não muda. E o Senhor é o mesmo, Pai. Ontem e foi ontem, é hoje e o será para sempre, Pai. Muito obrigado por tudo. É no nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu quero começar a pregação desta noite com uma história. Eu acredito que talvez alguns dos irmãos já tenham ouvido essa história de alguns professores de engenharia que eles foram convidados para fazer uma viagem num avião que os próprios alunos deles haviam construído. Vocês já ouviram essa história? Não? Então foi isso. Um grupo de professores foram chamados, falaram, a gente vai dar uma viagem de graça para vocês, para qualquer lugar que vocês queiram do mundo. E aí eles foram. E eles entraram lá no avião, se prepararam, estavam todos ansiosos, fizeram uma votação, decidiram para onde eles iam. E aí, na hora que o avião ia decolar, foi dado um aviso. Foi dito o seguinte, olha, o avião onde vocês estão foi construído pelos alunos de vocês. Nesse momento, a maioria dos professores entraram em desespero. Eles começaram, não, como assim? Foi meu aluno? Começaram a correr, começaram a sair do avião. E cada um para um lado, cada um para o outro. Mas ficou um professor lá no avião. E aí o piloto, as comissárias de bordo, todo mundo surpreso. Olha, esse professor tem confiança nos seus alunos. E chegou, olha, o senhor é corajoso, por que o senhor está aqui? E aí o professor disse, eu conheço a capacidade dos meus alunos. E se foram eles mesmos que fizeram esse avião, eu tenho certeza que ele não sai do chão. Por que eu contei essa história para vocês, meus irmãos? Porque quando a gente conhece quem está por trás de alguma coisa, isso inspira em nós confiança ou temor. Imagina que você tem um amigo, vou usar um outro exemplo aqui, que você conhece ele no dia a dia dele e você sabe que quando ele sai do banheiro ele não lava a mão. Né? Ele adora cutucar o nariz, quando ele cozinha ele gosta de mexer no cabelo, né? Aí cai cabelo na comida. E aí ele abre um restaurante e fala, vem comer no meu restaurante. Você comeria com segurança? Você ficaria à vontade? Você sentaria? Eu comi hoje aqui à vontade porque eu sei que o Zé, a Geni, né, a Adriana, a Carol aí são tops, né? Mas se fosse eu cozinhando, eu não sei se os irmãos teriam tanta segurança assim para comer. Mas o fato é isso, né? Quem está por trás das coisas nos traz segurança. Quando a gente entende quem está dirigindo as coisas, isso traz segurança ou medo. Né? Se é uma pessoa que você não confia muito, isso pode trazer medo ao seu coração. E Neemias, o livro de Neemias, nesse capítulo, nessa parte que nós lemos, está querendo mostrar isso para nós. Foi escrito para que o povo da época e o povo depois daquela época, para que nós, quando lêssemos isso, percebêssemos, Deus está no controle. Ele construiu o avião. Você confia?
no avião que Deus construiu? Você comeria a comida que Deus preparou? É isso. Deus nos chama para a sua obra. Deus nos chama para embarcar no avião. Deus nos chama para comer a sua comida. Ele diz, fui eu que fiz. Eu que estou no controle. E aí o livro de Neemias está querendo mostrar isso para a gente. Quer que a gente olhe para a obra de Deus, quer que a gente vê que Deus está cuidando da sua obra e por conta disso a gente se sinta seguro. Então, meus irmãos, se a gente tem que fazer a nossa igreja crescer novamente, se a gente tem que retomar a nossa vida aqui na igreja, sintam-se seguros, porque Deus é que está cuidando dessa obra. E aí eu quero olhar para o livro aqui, quero olhar para esse texto que nós lemos, e eu quero mostrar para os irmãos como Deus está cuidando da obra ali nos dias de Neemias, e como isso é segurança para saber que Ele cuida também da sua obra nos dias de hoje. Então, o tema da nossa pregação é Deus cuida da sua obra. Bom, Deus está cuidando da sua obra. E o primeiro ensinamento desse texto é que Deus cuida da sua obra criando oportunidades. Deus vai criando oportunidades na nossa vida e não foi diferente aqui na vida de Neemias. A gente vai indo parte por parte aqui no texto, tá bom? Os irmãos devem se lembrar que Neemias se sentiu incomodado quando ele soube que Jerusalém estava destruída e que os irmãos que estavam vivendo ali estavam na miséria. Então ele começa a orar a Deus. Ele passa algum tempo orando a Deus para que Deus abrisse a oportunidade para ele. Se a gente voltar um pouquinho antes, lá no capítulo 1, no verso 11, ele termina assim, que o Senhor conceda que o seu servo seja bem sucedido. Então, ele está pedindo para que Deus abra uma oportunidade para que ele consiga mercê perante este homem que é o rei. E é interessante que o capítulo 2 começa dizendo aí do mês de Nisan. Só que quando Neemias recebe a mensagem do seu irmão, vai dizer lá para ele que ele estava no mês de Quisleu, lá no primeiro verso do capítulo 1. Para a gente entender, é uma diferença de 3 a 4 meses. Trazendo para o nosso calendário, ele teria recebido a notícia no final de dezembro, talvez em janeiro. E ele começa aqui o capítulo 2 falando de algo que acontece no final de março, no mês de abril. Ou seja, passou muito tempo, desde o tempo que ele recebeu a notícia do rei, até que algo vai acontecer. Mas ele diz que depois, então, aí desses 3 meses, no ano 20º, quando ele servia ali ao rei Artaxerxes, vocês lembram do filme 300? Quem já assistiu 300? Vocês lembram do Xerxes? Aquele rei lá dos 300, que o Rodrigo Santoro fez? O Artaxerxes seria o filho dele, tá bom? É esse o rei que está sendo falado aqui. Ele vai dizer que ele estava servindo o vinho diante do rei. Vocês lembram que Neemias era copeiro. Então, o que era? Para quem não sabe, o que era um copeiro? Era aquele que experimentava uma comida antes do rei. Caso alguém quisesse envenená-lo, quisesse matá-lo, havia uma pessoa que comia da mesa do rei, e aí isso trazia segurança para o rei comer. Então a gente percebe lá que 4 meses depois, o Neemias estava lá, diante da presença do rei, e ele estava lá para tomar o vinho e servir ao rei. É interessante como era esse processo, tá? Como que fazia? O copeiro ele pegava a taça do rei, ele limpava ela na frente do rei, para que o rei visse que lá não tinha veneno. Então, ele passava, ó, tá vendo? A taça está limpa. O vinho, ele provava lá o jarro do vinho, e depois ele colocava o vinho na taça. Depois que ele fazia isso, ele derrubava o vinho sobre a mão esquerda dele, e depois ele oferecia este vinho ao rei. Então, esse era o trabalho de Neemias, era isso que ele estava fazendo diante do rei. Mas a pergunta é, por que foi 4 meses depois? Se ele recebeu a notícia lá em janeiro, por que ele já não foi, talvez, na presença do rei e pedir? Por que teve que esperar tanto tempo? E aqui o texto não deixa claro para a gente. Talvez o rei estivesse viajando. Talvez Neemias fosse um dos copeiros do rei, então tivesse revezamento. Então, talvez ele teve que esperar 3 meses para que, de fato, ele servisse o vinho. O fato é que ele teve que esperar. Vejam. Não foi, talvez, no tempo que ele planejasse.
ele teve que esperar. E ele diz que nesse dia que ele vai servir o rei, acontece uma coisa diferente com ele. Ele disse aí, eu nunca antes estivera triste diante do rei. E então a gente percebe que quando ele serviu o rei, ele sempre tinha um sorriso, ele estava lá feliz, mas nessa vez que ele foi servir, ele não estava. E aí o rei percebe isso. Artaxerxes percebe que Neemias não está feliz, e ele faz uma pergunta, por que você está triste se você não está doente? Deve ser alguma coisa do coração. E aí Neemias vai dizer aí, então nesse momento eu temi. E por que Neemias fica com medo? Porque não era próprio que o servo de um servo do rei da Pérsia se sentisse triste na presença do rei. Isso é muito importante. Qualquer pessoa que entrasse na presença do rei, não podia ter aparência de tristeza. No rosto dele não poderia parecer que ele estava triste, porque isso era considerado pelo rei como um mau agouro. O rei falava, esse que entra triste na minha presença está tramando contra a minha vida. Então imagina, ele está lá triste porque ele sabe do que aconteceu na terra dele. Ele está sofrendo porque o povo dele está numa situação triste. E aí ele tem que entrar na presença do rei, e aí ele talvez não consiga conter a expressão de sofrimento dele, e o rei fala, por que você está triste? E aí ele fica com medo, vai dar mal para mim. Não devia estar triste. Ele pegou. É complicado, eu devia estar alegre, agora o rei percebeu que eu estou triste e eu vou me dar mal. E ele disse, então eu temi sobremaneira. Eu tive muito medo do rei. E aí ele disse, então, aí ele vai dizer, e eu respondi, viva o rei para sempre. Olha que interessante, está falando do rei, eu quero que o Senhor viva para sempre. Eu estou triste não é porque eu estou tramando contra a sua vida, não. Minha oração é que o Senhor viva para sempre. Mas por que eu não estaria triste se o lugar onde os meus pais estão sepultados está destruído? E olha que interessante, alguns estudiosos acham que ele cita os pais aqui porque era uma coisa que poderia tocar o coração do rei. Falar, os pais dele estão sepultados lá. E essa questão de sepulcros, de mortos, era uma coisa que a maioria das nações do Oriente Médio respeitavam. Então, quando ele ouviria alguém falando assim, o sepulcro está violado, ele fala, não pode ficar nessa situação. Então, perceba, o rei se comove com essa situação e ele diz, disse-me então, o que me pedes agora? Então, orei ao Deus dos céus. Então, o rei quis saber, o que você quer que eu faça? Então, você está triste? O que você quer que eu faça? Então, perceba como o rei, aqui, uma oportunidade vai surgindo. O rei vai se preocupando com o que está acontecendo com Neemias. E Neemias vai falar, rei, ele ora, olha que interessante, a primeira coisa que ele faz, ele ora, e como a gente vai trabalhar o livro de Neemias, eu quero que os irmãos percebam uma coisa. Em muitos momentos, a gente vai ver uma oração espontânea de Neemias. Eu não consigo pensar, ou talvez me lembrar, a não ser o nosso Senhor Jesus, mas de outra pessoa que a gente vê na Bíblia orando tanto quanto Neemias orava. Tem horas que parece que Neemias está falando alguma coisa, está fazendo um discurso no texto bíblico, a gente vai chegar lá mais para frente, e parece que a fala dele é interrompida por uma oração. Então, Neemias é um homem que ora muito. E ele, quando está ali nessa situação diante do rei, a primeira coisa que ele faz é orar. E depois de ele orar, ele pede, então, se é do teu agrado, rei, se o Senhor me permitir, eu gostaria de voltar, eu gostaria que o Senhor me mandasse para ajudar. Esse é o meu desejo. O que a gente percebe aqui nessa primeira parte, qual que é o ensino aqui? Vejam, no tempo certo, no tempo de Deus, ele criou a oportunidade. Era plano do Senhor que Neemias fosse para ajudar. Mas vejam, Neemias teve que esperar esse tempo todo. Passou lá 3 meses, talvez orando, se preparando para saber o tempo que ele poderia fazer. E vejam só, aquilo que para ele era motivo de medo, ter se entristecido na presença do rei, acabou servindo de oportunidade para que ele fizesse um pedido ao rei. Deus criou uma oportunidade.
o pastor me ensinou que os gregos, acho que o pastor lembra, né? Ele me ensinou que os gregos, quando representavam o Deus da oportunidade, eles o faziam como um Deus de topete. Por que Deus de topete? Imagina que alguém passa por mim correndo, né? E ela vem e eu quero agarrar essa pessoa. Quando ela tem um cabelo longo, eu posso simplesmente vou lá e puxo. Então, ninguém faz isso hoje, tá bom? Não puxa o cabelo de ninguém, né? Mas se o Samuca está correndo aqui por mim, aí eu falo, não, volta aqui, Samuca. E eu puxo o cabelo dele. Agora imagine se o Samuca tem só o cabelo na frente. Quando ele passa e eu toco na careca dele, não tem onde pegar. Ou seja, a oportunidade, depois que passa, não tem como se aproveitar. Deus nos dá oportunidades, Deus cria oportunidades para nós. E nós precisamos estar preparados para aproveitar estas oportunidades. Quando a gente percebe que essa é a obra do Senhor, é que Deus está trabalhando, a gente tem que estar atento a isso. A gente tem que estar atento às coisas que estão acontecendo ao nosso redor e entender que Deus pode usar essas situações para fazer a igreja crescer. A gente não pode perder a chance. A gente não pode deixar o carro passar. Porque Deus está nos dando essas oportunidades. E a gente tem que aproveitar. É o seu amigo, né? Que uma hora comenta com você a respeito de algo na fé. É a oportunidade que Deus está te dando para evangelizar, para convidá-lo para a igreja. É uma programação que vai acontecer aqui. É uma oportunidade para você chamar alguém, convidar. Falar, vai ter alguma coisa lá na minha igreja, vamos participar. Trazer pessoas. Nós precisamos entender que Deus está criando essas oportunidades, porque Ele está cuidando da obra dEle. E nós temos que estar preparados para elas. E elas surgem quando a gente menos espera. Né? Eu não sei dizer se Neemias estava ou não preparado para esse dia. Eu acredito que ele estava orando. E quando a oportunidade surgiu, ele não perdeu. E você, está preparado? Pedro diz o seguinte para a gente, Pedro nos ensina o seguinte, ele fala, olha, vocês devem estar sempre preparados para pedir vocês lembram do que ele fala? Para qualquer um que pedir o quê? A razão da vossa esperança, estejam preparados. Né? E a gente às vezes usa essa questão de não estar preparados como desculpa. Eu sei que eu tenho que evangelizar, mas eu não me sinto preparado para isso. Eu não me sinto capacitado para fazer isso, eu tenho medo. Como que eu vou falar com meu amigo da escola sobre Cristo? É o Espírito Santo que nos capacita, Ele que nos prepara. Então, irmãos, o primeiro ponto aqui é que Deus está cuidando da sua obra, criando oportunidades. Não as perca. Quer ver uma oportunidade que a gente às vezes não percebe? As nossas crianças. Pensei nisso agora. Né? A gente está com a Zaya aí, bebezinha. É a oportunidade que o Senhor nos está dando de criar uma criança na fé. E às vezes a gente não se dedica a isso. A gente se descuida do cuidado com os nossos adolescentes, com as nossas crianças. A gente deixa elas de lado e é uma oportunidade de trazer alguém para a fé no Senhor. Depois que cresce, a criança não quer mais saber. Então percebam, temos que estar atentos a essas coisas. Não deixem as oportunidades passarem, tá bom? Um segundo ensino que nós vemos nesse texto é que Deus vai movendo o coração das pessoas. Ele está cuidando da obra dele, então por isso ele vai movendo as pessoas para contribuírem, para ajudarem na sua obra. E aí a gente vê o verso 6 deste capítulo, ele diz, então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Todo mundo fala que Neemias, quanto tempo que Neemias demorou para construir os muros? Foram. Por que ele demora? Cerca de 1 mês ali para construir os muros. Porque provavelmente quando o rei fala, quanto tempo você vai ficar fora, ele diz, 1 ano, 6 meses. Né?
Então ele não tem muito tempo para fazer isso. Ele tem 6 meses, 1 ano. Então ele tem que apressar o povo. A gente tem que construir o muro rapidamente. E é isso que ele está informando ao rei aqui. O copeiro do rei não poderia ficar fora dos serviços do rei por 3 anos. Não. Então ele coloca ali um tempo e é por isso que ele tem toda aquela pressa para construir os muros ali por cerca de um mês. E aí ele diz então que ele marca certo prazo e ele disse ainda ao rei: se parecer bom para o Senhor, que o Senhor me dê cartas para que quando eu passar pelo Eufrates, que é um rio muito importante ali perto da Pérsia, ali perto da Babilônia, quando eu passar para o lado de lá, quando eu estiver indo para Judá, que as pessoas não me molestem, que eu não seja incomodado. Se eu tiver a carta do rei, ninguém vai me incomodar. Eu vou poder chegar até Judá em paz. Me dê essas cartas para que a minha viagem seja uma viagem tranquila, seja uma viagem segura. E também, se o Senhor quiser, se o Senhor puder, ó rei, que o Senhor também, ele diz aí no verso 8, que o Senhor também me dê cartas para que eu fale com Asaf, que ele é o guarda das matas do rei. Então, quando eu tiver que chegar lá em Judá, quando eu tiver que chegar lá em Jerusalém, que eu tenha o material necessário para eu trabalhar. Que eu possa cortar, chegar lá no jardim. Provavelmente essas matas do rei eram os jardins do rei Salomão, que passou para a mão do rei da Babilônia e passou para o rei da Pérsia. E você não podia simplesmente chegar na floresta do rei e cortar a árvore. Porque provavelmente era uma floresta onde ele ia fazer caça, era uma floresta onde ele passeava. Então era a floresta de propriedade do rei. Se a gente for pensar na geografia da Palestina, a Palestina não é um lugar onde tem muitas árvores. Então, se você tem uma mata ali, obviamente aquilo é uma coisa muito valorosa. E por isso o rei não deixava então cortar. Então veja só o pedido que ele está fazendo. Eu não só quero ir para Judá, eu quero cartas para insegurança, e eu também quero cartas para poder cortar da sua mata para reconstruir os sepulcros dos meus pais. Me parece um pedido um pouco ousado, né? Você não só pedir para ir, mas fazer umas exigências para o rei da Pérsia, né? Então, ele está aqui, né? E a gente fica naquela... Quem está lendo o texto pela primeira vez é que a gente não tem mais esse privilégio, né? Que a gente já conhece a história de Neemias, mas quem estaria lendo o texto pela primeira vez fala: e aí, o que vai acontecer? Será que ele vai conseguir fazer isso? E aí a gente percebe, né, que, de fato, o rei dá essas cartas para ele, o rei permite que ele vai, e ele explica por quê. Ele diz aí: e o rei mas deu. Por quê? Porque a boa mão do meu Deus era comigo. Deus não só cria as oportunidades para nós, Ele move o coração das pessoas para que, de fato, a obra dele seja feita. Vocês lembram lá nos dias de Moisés, quando Deus queria construir o tabernáculo? O que ele fez? Lá no deserto. Moveu o coração do povo. Tem um texto que o Raimo prega bastante aqui na igreja. Você sabe qual é, Raimo, que eu estou pensando aqui? De Crônicas, quando Davi vai construir a casa do Senhor. E o que Davi faz? Chama o povo para contribuir para a casa do Senhor. E o que Deus faz? Move o coração do povo. Deus move o coração das pessoas. Tanto dos seus servos, mas vejam só, Artaxerxes não era servo de Deus. Ele era um ímpio. E Deus moveu o coração dele para que a sua obra fosse concretizada. Então, meus irmãos, não tenham medo de fazer a obra do Senhor. Não fique receoso, não fique, as coisas podem dar errados. Lembrem, quem construiu o avião foi o Senhor. Ele é aquele que tem nas suas mãos. É interessante que a gente vai ver aí, Neemias e Esdras usa essa expressão, o Deus dos céus. Por que o Deus dos céus? Por que ele usa essa expressão do Deus dos céus? Porque é aquele Deus que é superior a tudo. É o Deus que está reinando dos céus. É Ele quem controla a história. É Ele quem controla as coisas. O coração dos homens está nas mãos do Senhor. E Ele move para um lado e para o outro de acordo com a sua vontade. E isso deve trazer segurança para nós.
Vocês já tiveram que fazer um pedido que vocês já esperavam que vocês não fossem conseguir uma resposta positiva? Você faz o pedido já esperando que vai dar errado? Quem já passou por essa situação? Tem que fazer alguma coisa esperando, vai dar errado, mas eu vou fazer. Acho que todo mundo já passou por isso. E vocês já foram surpreendidos quando, mesmo você esperando que desse errado, as coisas acabassem saindo certo? É muito bom quando isso acontece. E por quê? Porque a boa mão do Senhor é conosco. Então isso traz segurança para a gente. Isso traz confiança para o nosso coração. Se Deus está conosco, se a boa mão dele está agindo, não há por que temer. Não há por que a gente ficar inseguros. Deus vai criar as oportunidades, vai mover as pessoas para que as coisas aconteçam. E a gente tem que, de fato, confiar nisso, porque Ele está presente. O que Jesus disse para nós? Eu estou presente, eu estou com vocês. Meu Espírito está com vocês. A presença do Senhor garante a nossa vitória. Então, se a gente está nesse processo de tentar revitalizar a nossa igreja, se a gente quer crescer, vamos entender isso. Deus pode mover o coração das pessoas desse bairro. Deus pode mudar a disposição das pessoas desse bairro. Deus pode mudar a disposição daqueles nossos irmãos que estão distantes de nós. Deus pode fazer isso. Ele pode. E a gente tem que confiar, a gente tem que ter fé, a gente tem que trabalhar. Às vezes a gente está com medo de fazer alguma coisa e fala assim, eu não vou evangelizar o vizinho porque ele vai bater a porta na minha cara, ele não vai me atender. Que adianta eu chegar com a Bíblia lá? Eu já fui tantas vezes com o meu vizinho, ele sempre bateu a porta na minha cara, por que isso vai ser diferente agora? Porque Deus move os corações. E isso tem que nos incentivar no trabalho. Então, Deus cuida da sua obra, movendo corações. E o último ponto, já finalizando, é que Deus também cuida da sua obra, e aqui é um ponto que eu queria trabalhar um pouco mais cuidadosamente com os irmãos, nos ensinando a sermos dependentes. E fala assim, mas como Deus está nos ensinando a sermos dependentes nesse texto? Aonde está isso aí? Por que a gente sofre? Por que a gente às vezes é perseguido? Por que a igreja tem inimigos? A gente cantou um hino agora que falou que seja luz ou trevas, tudo é bom porque procede do Senhor. Porque depois de Jesus ter assunto ao céu, de Ele ter conseguido a nossa vitória, por que Ele não simplesmente muda toda a situação, a gente deixasse de ter inimigos? Mas por que a gente tem que enfrentar o mundo? Por que o mundo continua vindo para cima de nós? Vejam o que acontece na vida de Neemias. Depois que ele parte, então, depois que ele consegue as cartas do rei, ele vai para Judá, ele vai para Jerusalém, e está indo um exército com ele está com comandantes, está com cavaleiros aí com ele, mas aí um tal de Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonitas, eles ficam descontentes por saber que Neemias quer reconstruir o muro. Por quê? Se Deus tinha movido o coração do rei da Pérsia, por que ele não moveu o coração de Tobias e de Sambalate para que se alegrassem com isso? É porque eu vejo que nas dificuldades, Deus nos ensina a sermos dependentes dEle. Imagina talvez como ficasse o coração de Neemias se não tivesse nenhuma oposição. Eu sou muito bom, eu vou fazer tudo o que eu preciso fazer. Mas imagina quando ele vê governadores daquela região, o próprio Sambalate era um governador da Samaria, se opondo a ele. Ele falou, não consigo, se Deus não estiver comigo. Moisés, quando tem que conduzir o povo no deserto, que é um povo rebelde, ele fala, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Por que ele não simplesmente falou assim, muda o coração desse povo, faz ser um povo bonzinho para eu levá-los? Ele fala, não, esteja comigo para que eu conduza. Então, por que Deus permitiu que surgisse esses homens aí para se levantarem contra Neemias, para que se levantassem contra a obra do Senhor? É para que nós aprendêssemos a ser humildes.
para que nós aprendêssemos a confiar no Senhor. E é por isso que muitas vezes Deus permite que coisas ruins aconteçam conosco. É por isso que quando a gente tem que pregar o Evangelho, sempre vai ter alguém que se opõe. É por isso que quando a gente se propõe a revitalizar a igreja, ou a gente tem uma ideia, sempre vai ter alguém que fala, não vai dar certo não, não faz isso não. Não vai por ele, não. Por quê? Porque são essas circunstâncias que nos ensinam a depender de Deus. Os inimigos fazem parte de nós. E a gente leu o texto, né, lá de Salmos, que dizia que nós íamos prevalecer sobre eles, e o salmista pede, faça com que os meus inimigos vejam eu vencer. Faça com que os meus inimigos contemplem a minha vitória. Por quê? Porque o Senhor é comigo, porque o Senhor, o Hércio fez o destaque ali, né? Porque a nossa confiança não está em príncipes, está no Senhor. Então Jesus disse para nós que haveria oposição. Jesus disse que o mundo está agindo contra nós, mas não temam, porque mesmo esses opositores, eles não estão fora do controle de Deus. Lembre-se que Deus endureceu o coração de Faraó. Para quê? Para que a glória dele fosse manifestada e os povos soubessem que ele é Deus. Então, não desanimem quando surgirem as dificuldades, porque elas vêm para ensinarem vocês a serem dependentes de Deus. A gente não pode vencer essa batalha. Não podemos vencer a guerra contra o mundo. Ele avança poderosamente. Você liga a TV e você tem ali uma série de conteúdos. Não tem nada que você possa fazer. Carol, não importa o que você... eu estou aqui exagerando, tá? Eu vou chegar na conclusão. Não importa o que você faça, a cultura está em cima do Enzo e do Luca. Ivonete está em cima dos seus filhos. Está aí. Não adianta colocar esperança nos príncipes dos homens. Não vai ajudar. A esperança tem que estar no Senhor. Ele é quem pode livrar o Enzo, o Tavinho, o Nicolas do mal. Óbvio que a gente tem a nossa responsabilidade, mas a gente assume a nossa responsabilidade dependente de Deus. Tem aí a Yaya e a Zay aqui conosco, está aí o mundo mal, mas é Deus quem pode nos dar força para vencer. Então a gente tem que aprender a ser dependente dele. Não tema as dificuldades, porque Deus está cuidando do seu povo. Então era isso que eu queria ensinar aos irmãos, que Deus está cuidando da sua obra. Não tenha medo de pegar esse avião, não tenha medo de experimentar essa comida do Senhor, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. E Ele está abrindo oportunidades para nós, igreja. Ele está movendo o coração das pessoas. Ele está trazendo pessoas, está trazendo gente para trabalhar. Ele está movendo o coração do bairro, movendo o coração do conselho, da junta diaconal, das sociedades internas. Temos que confiar nisso. E por fim, ainda que apareçam obstáculos por nós, não temam, porque Deus está nos ensinando a sermos dependentes dEle. E dessa forma, Ele pode dar vitória para a nossa igreja. Dessa forma, a gente pode experimentar o que é sermos instrumentos da obra poderosa do nosso Deus. Que Ele nos ajude nessa tarefa. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.